Olá, continuando o nosso estudo dos recursos do MSP 430 para o protocolo I2C, vamos na videoaula de hoje transmitir dados para um escravo. Então vamos mudar aqui para o nosso PowerPoint. Estou chamando esse de assunto 6, enviar dados para um escravo I2C. Pequena revisão aqui. Bom, para nós praticarmos com I2C, precisamos de um escravo. Onde conseguir um escravo I2C? Proposta para os primeiros exercícios. Vamos usar a USI B1 como escravo e o USI B0 será um mestre para acessar esse escravo aqui. Já fizemos isso na videoaula passada. Estou revisando para quem por acaso olhou essa e não viu a videoaula anterior. Perfeito? Então o nosso escravo B1 ele vai trabalhar no endereço 42. Vai operar tanto como transmissor como receptor. Quando for transmissor, ele envia os bytes 0, 1, 2, 3 até o 255, 0, 1, 2 e assim vai, tantos quanto o mestre pedir. No caso de escravo receptor, que é o caso da aula de hoje, ele vai guardar no vetor interno dele, B1 vet, os últimos 10 bytes recebidos, ou seja, ele sempre fica sobrescrevendo os bytes anteriores, de tal maneira que os últimos 10 estão sempre presentes. É esse recurso que nós vamos usar na videoaula de hoje. Bom, se vocês estão lembrados, são dois arquivos externos ao nosso programa, o SCI B1.C, que tem o código do escravo, e o SCI B1.H, que tem o header, o cabeçalho, para que eu possa usá-lo, perfeito? Bom, para que funcione com o mestre escravo na mesma Launchpad, com o mesmo MSP, precisamos fazer essas conexões, né? Tá aqui o mestre, o clock sai pelo P30 e deve ser ligado no P41, que é o clock do escravo, e P31, P42, perfeito? É bem trivial isso daí. Então, tema 10, programa 2. Vamos enviar a sequência 0, 1, 2, 3 até o 9, são 10 bytes, de 0 a 9, para o escravo 42. Quando terminar, o LED verde vai acender. Se der algum erro, o único erro possível aí é o NAC, vamos acender o LED vermelho e trava a execução. Perfeito? Verde, tudo bem, vermelho, deu erro e travou a execução. E continuamos com a linha de clock em 10K usando o SM Clock. Perfeito? Então, repisando aqui, relembrando, está aqui o nosso barramento I2C, linha de clock, linha de dados. E um desses dispositivos é o mestre e vai acessar um escravo. No caso, ele vai acessar o escravo para transmitir. Então, vamos ter o escravo receptor. Lembrando, o mestre é quem inicia e termina a transmissão. Então, o mestre é quem gera a condição de start e quem gera a condição de stop. Mestre é quem gera a linha de relógio. O escravo só é endereçado pelo mestre e responde quando ele for endereçado. Demais casos, fica quieto. Então, na aula de hoje, nós teremos um mestre transmissor e um escravo receptor. Perfeito? Mestre transmissor, escravo receptor. O escravo vai receber os números de 0 a 9 e depois vamos conferir na memória do escravo se os números chegaram direitinho. Perfeito? Bom, programar o SM Clock, programar em 10 kHz a linha SL é muito simples, né? Basta dividir o SM Clock por 10.000, dá 104, arredondo para 105, para não ultrapassar os 10.000. Perfeito? Muito bem. Configuração dos registradores de controle. Novamente pergunto a vocês, como é que vocês configurariam o controle 0 para trabalhar com I2C? Lembro que antes de começar a configurar o controle 0, nós já colocamos o bit de reset, que está no controle 1, em 1. Então, imaginando que esse bit esteja em 1, a unidade está em reset. Desculpa. Vamos lá. O que vocês programariam como o C-Sync? Assíncrono ou síncrono? Óbvio, síncrono, né? Os dois bits de UC-Mode. É claro, opção I2C. Mestre ou escravo? Nós vamos ser mestre, então, opção 1 aqui. Vamos trabalhar com multimestre ou com somente um mestre? Somente um mestre, então é o simples, põe 0 aqui. O modo de endereço do escravo, 7 ou 10 bits. Como dissemos, sempre 7 bits. Endereço próprio do mestre. Aqui não vai fazer sentido, porque esse campo aqui diz respeito ao endereço de quando eu sou escravo. Aqui então vamos deixar em 7 bits, não vai pesar muita coisa não.
E controle 1. Está aqui o bit de reset que eu falei. Primeiro eu pus ele em 1, programo o controle em 0, aí volto, termino de programar o controle 1. Então aqui inicialmente eu ponho ele em reset e por final puxo ele para 0. Aqui é o bit que me faz o pedido para gerar o start, então eu vou deixar em 0. O bit que caracteriza o pedido para stop eu vou deixar em 0. Aqui é no caso de eu ter que transmitir um acknowledge ou um não acknowledge. Se eu quiser transmitir um não acknowledge, eu programo 1 aqui. Também não é nosso caso, esse aqui é importante. Opa, nós seremos mestre transmissor, então aqui tem que estar em 1. E vamos usar o smclock, então uma dessas duas posições. Opa, esqueci de chamar os retângulos vermelhos, né? Perfeito? Então basicamente no controle 1 é a seleção do smclock aqui em 1. Perfeito? Como será o diagrama de tempo de todo o ciclo de acesso ao barramento I2C? Então vamos lá. Eu vou programar no slave address o 42, serei mestre transmissor e peço para gerar um start. Gerou start. Assim que termina a condição de start, o TXFG vai para 1, me autorizando a colocar 1 byte no TXBuff. Aí em seguida, olha só, ainda está na fase de endereçamento. A SCI envia o endereço do escravo. Ok? E espera que eu já tenha colocado um dado aqui no buffer de transmissão. Se eu coloquei, ele lê o acknowledge que o escravo deve ter retornado para mim, deve ser um acknowledge verdadeiramente, puxa o STT para 0 e põe o TXFG em 1, me autorizando a enviar um novo byte. Então toda vez que o TXFG for para 1, é autorização de mandar um novo byte. Então enquanto ele está mandando esse dado, já posso escrever um novo dado no buffer de transmissão. Perfeito? Então se TXFG me autorizou a escrever o dado aqui, esse outro me autorizou a escrever o segundo dado aqui. Quando terminar de mandar o primeiro dado, vem o acknowledge e eu fico aqui várias vezes. No caso, vamos ficar 10 vezes, né? Ou melhor, 9 meses, porque aí vem o último dado, né? Quando eu for autorizado para o último TXFG, eu vou pedir para gerar o stop. Vocês perceberam que aqui foi esse dado, aqui foi o segundo, o terceiro, tem uma defasagem, ou seja, esse dado aqui ainda está sendo transmitido dado o último pedido desse TXFG. Quando esse cara vai para 1, eu não vou mais enviar dado. Então, o dado que eu já tinha posto no TXBuff vai embora. Mas aí eu já vou pedir para gerar o stop. E aí quando ele chegar ao final, o TXFG não vai mais para 1. Ele gera o acknowledge do último dado e o stop. Um pouquinho pesado? Recomendo que vocês vejam novamente esse trechinho ou que vocês tentem seguir passo a passo as etapas que nós explicamos aqui. Continuando. Um diagrama de tempo explicando o programa. Reparem que eu estou sendo bem chato com isso, né? Então essas numerações aqui dizem respeito à explicação que está presente no texto de consulta. Vamos inicializar a unidade B0, o endereço do escravo é 42, N é o contador que vai contar de 0 até 9, vou ser transmissor, pedir para gerar um start. Enquanto o TXFG não for para 1, fico parado aqui. Foi para 1, escrevo o primeiro byte e incremento o N, ou seja, vou mandar o 0 aqui, né? Fico esperando o fico esperando o STT ir para 0. Enquanto ele for para 1, estou parado aqui esperando terminar o acknowledge do endereçamento. Quando ele for para 0, eu tenho como testar o acknowledge do endereçamento. E aí eu entro em um laço. Se o N é menor do que 10, no caso aqui, ele está valendo 1, né? Fico esperando o TXFG. Foi para 1, escrevo o N aqui, testo o NAC da última transmissão e volto para cá. É menor do que 10? É. Então eu fico esperando o TXFG para 1. Foi para 1, escrevo 2 no buffer e testo o NAC do 1 que eu transmiti. Perfeito? Então mando transmitir o 0. Quando o TXFG for para 1, eu escrevo o seguinte e testo o NAC do anterior. E testo se deu acknowledge ou não no anterior. Quando o N não for menor do que 10, ou seja, quando o N chegar igual a 10, ou melhor, quando o N chegar a 9, ele não vai ser mais menor. Oh, caramba. Quando eu transmitir o 9, quer dizer, vou incrementar, ele vai para 10, né? Então, quando ele for 10, eu saio fora. Fico esperando o último pedido, aqui ele estaria me pedindo para enviar o byte 10. Já não vou enviar mais, já enviei de 0 a 9. Então, vou ativar o stop, ficar esperando concluir o stop e acendo o LED verde.
Perfeito, esse é o fluxograma. Pedirei que vocês colocassem lado a lado o diagrama de tempo desse slide aqui e esse fluxograma e tentassem acompanhar, imaginando o programinha, segundo esse fluxograma, acompanhando esses dados que estão por aqui. Novamente eu lembro a vocês, em verde são ações do programador, em amarelo aqui embaixo, respostas da USCI. Agora vamos dar uma olhadinha no programa. O programa é um pouquinho enfadonho, né? Vamos lá, aqui o blá 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 explicando o que faz o programa, tudo mais, a definição do baud rate, as funções. Reparem que aqui eu criei uma função teste NAC. Aí vamos lá, eu vou ver primeiro com vocês a configuração da USCI B0. Está aqui. É igualzinho a do exercício anterior. Programamos o reset, colocamos o modo mestre, usar o I2C e síncrono. Baud rate em 10K. Estou falando baud rate, né? A linha de clock em 10K. Controle, aí eu vou puxar o controle que tem o reset do controle 1, vou puxar ele para 0, né? Então só vou escrever o CSCell 3. Então já fica selecionado o modo 1. E aqui a configuração da porta P30 e P31, né, que são usados para o I2C. Notem que eu ativei o resistor de pull-up. E vamos olhar o teste do NAC. Então, cada dado que eu mando, eu chamo essa funçãozinha que testa o NAC. Ele consulta nesse registrador se o bit NAC e FG foi para 1. Ou seja, se esse end aqui foi igual a NAC e FG, quer dizer que deu um NAC. Problema, o que eu faço? Acendo o LED vermelho, peço para gerar stop, fico esperando o stop terminar e travo. Então, se acender o LED vermelho, o programa vai estar travado, alguns dados não recebeu o NAC, não recebeu o AC correto, recebeu um NAC, perfeito? E o programa principal está aqui, N é o contador que vai de 0 até 9, então mando 0, 1, 2, 3 até 9, chama, configura B1, o escravo, não vimos ainda, configura B0, vimos, configura os LEDs, defini o endereço do escravo e digo aqui, ó, sou o mestre, transmissor e gero start. Espero o TXFG for para 1 e para 1. Foi para 1, já estou autorizado a escrever no TXBuff. Então, novamente, cada vez que o TXFG vai para 1, significa autorização para escrever no TXBuff. Então, já escrevi aqui no TXBuff, no caso vai ser o 0, né? Cadê o N? O N começou com 0, então eu escrevi 0 aqui e o N foi para 1. Fico esperando o start, né? Enquanto o start foi em 1, estou parado aqui. Quando for para 0, testo o NAC do endereçamento do escravo 42. Se deu tudo certo, sigo adiante. Aí vou transmitir o restante. Então lembra, já transmiti o 0. Fico esperando o TXFG ir para 1. Foi para 1, envio 1 e testo o NAC do dado 0. Volto para cá, espero o TXFG ir para 1. Foi para 1, escrevo o 2 no TXBuff e testo se o 1, o byte 1, deu NAC ou AC. Perfeito? Então repara, esse teste é do anterior e já põe o próximo no TXBuff. É tudo feito para ficar bem rápido. Quando eu sair desse while, eu espero o último TXFG. Ele já aqui me pediria o byte 10, não vou transmitir. Gero stop, espero o stop terminar, acendo o LED verde, acabou. Perfeito? Então tranquilo, eu vou tentar nessa videoaula deixar o Code Composer aqui inteirinho na janela. Eu acho que dá para ler. Então vamos tentar transmitir o programa. Olha, o programa está todo aqui. Reparem que eu tenho... Opa! Por que eu não estou conseguindo ler? Isso aqui tá... Esse aqui deu galho. Vamos fechar. Estava aparecendo. Vamos ver se eu consigo abrir. Abriu. Não sei o que houve aí. Então, isso aqui é o header da minha USCI B1. Cabeçalho, na verdade, o que ela tem? O tamanho do vetor, né? E as funções. E aqui minhas variáveis. Ok? O que mais? O B1.C. Tá ele aqui. Depois, quem quiser pode dar uma olhada como é que ele faz, o que ele funciona. Repare que eu uso até interrupção. Mas não é nosso objetivo. Mas sim, nosso objetivo é esse programinha aqui. Tema 10, programa 2.
Então está aqui, ó, incluir o SCI B1.H. Aqui no exercício 9 não, é o escravo, né? Escravo 42. 9.1 é porque é o número desse exercício lá no texto, na bibliografia nossa, ok? Então, teste NAC, configuração, configura LEDs. Então, o programa main está aqui. De interessante, chamei configurar B1, que é o escravo, configurei a B0, faltou um O aqui, né? Defini o endereço do escravo, começou a brincadeira. Mandei gerar o start, quando o TXFG for para 1, transmito o 0 e o N vai para 1. Aqui fico esperando o start e para 0. Quando o STT for para 0, eu posso testar o NAC do endereçamento. Se deu tudo bem, sigo adiante e entro aqui nesse loop, né? Enquanto o N for menor do que 10, fico esperando o TXFG ir para 1. Foi para 1, eu escrevo o N, que no caso agora é 1, aqui no TXBuff, e testo o NAC do 0. No ciclo seguinte, vou escrever 2 e testar o NAC do 1. E assim vai. Quando terminar, espero o último TXFG. Aqui, né? Gero o stop. Fico esperando terminar o stop. Quando ele acontecer, acendo o LED verde e prendo a execução. Está aqui o teste do NAC. O segredo do teste do NAC está aqui. Eu olho no UCB0 e IFG. Aquele bit UC, NAC e IFG. Cada nome chato, né? Se ele for para 1, é porque deu galho. Acendo o LED vermelho. Gero o stop, espero o stop completar e prendo a execução. Então, se o LED vermelho acender, a execução está travada e provavelmente deu galho. E aqui a configuração dos LEDs e acabou, ok? Então vamos mandar rodar o programa. Pediu para salvar, vamos autorizar salvar. Se der tudo certo, vai carregar o programa. Ok, carregou o programa. As letras aqui eu consigo aumentá-las. Infelizmente essa janela aqui ainda não descobri como aumentar o tamanho dessas letras. Mas não importa muito não. Então vamos deixar aqui a figurinha da plaquinha. Opa, tá aqui. Você para cá. Você bem para cá. Tá certo? E eu vou autorizar a rodar. Não vai acontecer nada interessante. Se está tudo certo, vai acender o LED verde. Eu pus um breakpoint aqui. Tirei o breakpoint. Vamos lá. Então vamos dar um soft reset, vai. De novo, vamos rodar. Acendeu o LED verde. Emocionante, né? Bom, eu vou tirar a imagem da plaquinha para cá, porque eu quero mostrar alguma coisa para vocês com o PowerPoint. Então estamos aqui com o PowerPoint. Vou dar uma pausa. E vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui na linha 38 um breakpoint. Perfeito? Vocês já vão entender o porquê desse breakpoint aqui. Vou dar um soft reset. Voltou tudo para o começo. E vou autorizar a rodar. Parou no breakpoint aqui, né? Reparem que o N, ó, eu já transmiti o primeiro byte, né? Então o N está valendo 1. E está aqui o vetor. Então eu vou dar um play. Ele vai terminar a transmissão do 0 e o N deve ir para 1. Ou melhor, para 2, né? Agora ele vai transmitir o 1 e checar o 2. Reparem, olha aqui o escravo, ó. B1 VET. Estão vendo a B1 VET? Esse aqui é o vetor do escravo. Os bytes estão chegando no escravo. O N vale 3, né? Então quer dizer que eu vou terminar, transmitir o 2 e vou carregar o 3. Vamos lá, mais um passo. Chegou o 2. O 3 já deve estar no buffer e o 4 é o próximo a transmitir. 3, 4, 5 já foi, 6, 7, 8, 9 e caramba, o que houve agora?
É porque ele saiu desse while, né? Seguiu adiante. Então deve ter parado aqui embaixo nesse while true. Vamos dar uma pausa aqui. While true. E reparem que chegou direitinho aqui no escravo. Os bytes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Perfeito? Então essa era a demonstração que eu queria fazer com vocês. Com isso, então, nós chegamos ao final dessa nossa videoaula. Eu recomendo que vocês acompanhem novamente aquele diagrama de tempo com as janelinhas verdes e amarelas embaixo. Aquilo ajuda muito a compreensão. Olhem o fluxograma e está aí um exemplo completo de como transmitir para um escravo receptor. Na próxima videoaula vamos receber de um escravo transmissor, perfeito? Então, recomendo novamente, percorram com atenção todos esses experimentos, olhem o programa e vejam se vocês conseguiram fazer tudo, entender tudo direitinho. E depois, é claro, pratiquem. Tem vários exercícios propostos na nossa bibliografia. Agradeço então a atenção de vocês.